13/10/2025. Então, 12 horas e 21 minutos. Eu sou o professor Rafael Nascimento. O tema que eu vou falar agora, nesse exato momento, é a psicologia do agrupamento por similaridade religiosa. E esse assunto é de extrema importância, porque é aquilo que as pessoas têm de se aproximar do igual e excluir os diferentes. Isso é bastante visto dentro da psicologia, nos relacionamentos amorosos entre pessoas da mesma crença e pessoas que têm uma similaridade religiosa, seja quaisquer. E excluir as pessoas que têm essa divergência religiosa. E a gente observa isso na psicologia, uma regressão moral. E eu vou estar explicando sobre esse assunto que eu acho de extrema importância. Do ponto de vista psicológico, os seres humanos eles são fundamentalmente impulsionados por uma necessidade de consistência cognitiva, ou seja, o conceito da psicologia social. Nós nos sentimos profundamente desconfortáveis quando as nossas crenças, valores e comportamentos estão em conflitos. Uma religião, seja ela qual for, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, uma religião ela oferece um kit completo de significados. Ela fornece respostas, por exemplo, para grandes questões, como a vida, a morte, os propósitos, a moral, cria rituais e estabelece um modelo transparente e claro do que é certo e errado. Isso é cômodo. Quando duas pessoas compartilham o mesmo modelo, a relação opera em piloto automático, certo? Muitas decisões importantes, como criar os filhos, o que comer, ou como gastar, como gastar o dinheiro, como lidar com as crises, já estão pré-definidas. Isso reduz drasticamente o atrito e também a necessidade de negociações complexas e existenciais. O estranho, ou seja, de outra fé ou de não possuir crença, né, seja o agnóstico, seja o ateu, quebra esse modelo. Um parceiro com crença diferente, ele introduz um elemento de incerteza constante. Ele se torna aqui, de antemão, uma encarnação viva da dúvida. Um lembrete de que o modelo da realidade da pessoa não é absoluto. Isso pode gerar uma ansiedade profunda, pois a partir do momento que a pessoa tem uma crença diferente da outra, ameaça a própria base de seu mundo significativo. Então, por isso que, normalmente, essas pessoas, particularmente que têm crenças diferentes, elas não se unem para um relacionamento amoroso, etc., por conta de preconceito mesmo, de ignorância, certo? A questão, por exemplo, o medo da exclusão e a pressão do grupo. Principalmente das pessoas que são de igrejas ou de pensamentos similares, ou seja, que a gente chama dentro da psicologia da tirania do nós. A religião, de fato, raramente é apenas uma crença individual, é uma entidade de grupo. Escolher um parceiro, por exemplo, fora do grupo, é muitas vezes vista como uma traição. Por quê? Porque existe o medo do ostracismo, o indivíduo pode temer ser visto como menos devoto ou uma má influência por sua comunidade, família, pelos líderes religiosos. O custo social de uma relação mista, por exemplo, pode ser a perda de seu sistema de apoio mais vital. Outro ponto importante a ser falado é a questão da internalização da voz coletiva, ou seja, a voz da comunidade é internalizada como a própria consciência, ou seja, o conceito da voz do superego em psicanálise, por exemplo. A pessoa não precisa que seus pais a reprovem explicitamente. Ela carrega dentro de si a repressão antecipada. A simples ideia de se relacionar com alguém de uma outra fé, de um outro pensamento filosófico, outra tradição, outra cultura, já aciona um sinal de alarme interno, de culpa e também de ansiedade. Crenças limitantes diante desse raciocínio a qual eu estou abordando aqui, os muros invisíveis da mente. As crenças limitantes são exatamente isso, convicções que são profundamente enraizadas, que limitam nossas escolhas e potencial. No contexto religioso, por exemplo, elas frequentemente tomam a forma de, primeiro, pensamento catastrófico, crenças de danos. Se me casar com uma pessoa de outra fé, serei infeliz para sempre. Deus não irá abençoar o nosso relacionamento. Nossos filhos ficarão confusos e se perderão espiritualmente. Crenças de desamparo ou também de incapacidade. Não serei forte o suficiente para resistir à tentação de abandonar a minha fé. Não temos a base espiritual para superar os desafios. Não sei como amar alguém que não compartilha do meu coração mais profundo. É isso que o indivíduo que possui crença, que tem esse distanciamento, essas crenças limitantes, termina fazendo. Essas crenças não são ponderadas racionalmente. Elas são filtros automáticos que distorcem a percepção. O amor e o sentimento genuíno são interpretados como tentações ou teste a serem superados, e não como fundamentos válidos para uma relação. Aí vem a questão do que a gente chama da tragédia, ou seja, quando o sentimento é subjugado pela doutrina. Como assim, Rafael? A questão, por exemplo, o que você descreve, mesmo que exista sentimento e amor, aponta para a tragédia humana nesse cenário. A psicologia vê isso como um conflito entre o self autêntico,
ou seja, o que sente atração aqui, conexão, amor e vê a humanidade no outro. O self condicionado ou falso, que prioriza a lealdade e a identidade do grupo, a segurança do conhecido e a obediência à regra internalizada. O self condicionado quase sempre vence. Por conta de quê? De pressão externa, de amigos, de pastores, de parentes, de etc. De pessoas da mesma comunidade. Ou seja, o self condicionado quase sempre vence. Por quê? Porque a perspectiva de perder o amor do grupo, ou seja, Deus, família, comunidade, é para a psique mais aterrorizante do que a perspectiva de perder o amor de um único indivíduo. A dor da exclusão social é, para o nosso cérebro tribal, uma ameaça à sobrevivência. E o que podemos concluir diante do que eu estou expondo aqui nesse exato momento para todos vocês? A conclusão ou seja, uma escolha pela segurança existencial. As pessoas, elas não estão, em sua maioria, escolhendo ser mais ou preconceituosas. Elas estão em um nível profundo e muitas vezes inconsciente, escolhendo a segurança existencial sobre a incerteza do amor autêntico. Elas estão, por exemplo, optando por a certeza de um roteiro de vida sobre a aventura de escrevê-lo com alguém diferente. A segurança do grupo sobre a vulnerabilidade de construir um novo mundo a dois. A fidelidade de uma doutrina internalizada sobre a fidelidade a um sentimento espontâneo. Ou seja, é uma decisão compreensível até então, a pessoa que escolhe a pessoa do mesmo, da mesma bandeira religiosa, etc., do ponto de vista da psicologia humana, mas não deixa de ser uma trágica renúncia à liberdade e à plenitude do amor incondicional, que para amar a pessoa por quem ela é, você deve amar uma pessoa por quem ela é e não pelas crenças que ela tem. Então é uma contradição imensa que você vê, por exemplo, no cristianismo como um todo. Você vê uma contradição imensa que você vê nas religiões abraâmicas. Por quê? Porque as pessoas escolhem o outro pela crença e não pelo que a pessoa é de fato. Entende? Então é muito egoísmo, é muito narcisismo, é muito corporativismo. É isso que, de fato, você observa entre as pessoas que são movidas a se relacionar amorosamente ou casar, certo, viver a dois com pessoas da mesma crença. Elas são ligadas a isso, endossadas muitas vezes por líderes religiosos, por amigos, pela comunidade, por conta disso, da pressão que existe sobre o meio. Mas isso tem um fundo antropológico, sociológico, teológico? Não. É puro preconceito, é pura ignorância, é uma acepção de pessoa, certo? Que essas pessoas terminam tendo. Ou seja, elas querem que o ego dela sobressaia sobre o outro. Elas querem subjugar o outro em cima da sua visão de mundo. Entende? Eu creio assim, se fulano não crê assim, eu não estou ao lado dele, não me relaciono seriamente com ele, porque ele tem uma crença diferente da minha. A crença é algo particular. A salvação é individual. As pessoas, elas, dentro do conceito cristão, é evidente. Então as pessoas estão andando em círculo porque elas não querem aprender. Elas não querem ir além, certo? Elas querem viver dentro da comodidade, dentro do que é conveniente. Elas não querem refletir, elas não querem raciocinar. Infelizmente, é esse o pensamento da maioria dos religiosos, né? Então, a psicologia responde sobre essa questão, né? De forma muito forte, né? Que, infelizmente, as pessoas elas tendem a se agrupar por conta de similaridade religiosa. E, do ponto de vista cognitivo, a gente observa que é a mesma coisa que eu categorizar alguém, que aquele indivíduo tem mais valor sobre o outro, por conta especificamente da crença, por conta dos valores que eu pertenço. Esses valores a qual eu pertenço foi criado por uma compilação de outros valores que, de fato, se agruparam e fizeram o meu valor. Então as pessoas não entendem dessa forma. Por quê? Porque elas estão numa bolha, elas estão num mundinho existencial. E é por conta especificamente disso que a sociedade vive nessa prisão, certo, existencial, digamos, nessa muleta de conceitos limitantes, e aí termina fazendo com que as relações amorosas e interpessoais sejam afetadas por unicamente a pressão social. Um abraço, professor Rafael Nascimento.